E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos lá para esse trabalho aqui que algumas pessoas me pediram. É um trabalho de pedagogia do quarto semestre, é um projeto de ensino e pedagogia, tá? Estágio curricular obrigatório da educação infantil. Algumas pessoas entraram em contato comigo e me pediram, a gente está com dúvida e tal, porque nós estamos num período aí ainda de isolamento social devido ao Covid-19, né, pandemia. E a Unopar teve que adaptar todos os trabalhos, assim como todas as universidades. Na verdade, até eu acho que a Unopar demorou um pouquinho se adaptar. Algumas universidades se adaptaram ainda no semestre passado. E a Unopar não foi uma delas. Sendo pioneira na educação à distância, né, no EAD, eu achei até que eles demoraram. Assim que começou a pandemia, eles já deveriam ter se adaptado e ter remodelado todo o sistema desde o semestre anterior, o que não aconteceu. Acabou que muitas pessoas foram prejudicadas no relatório de estágio, e aí deu alguns probleminhas aí, eles tiveram que reaver a situação, porque viu que a pandemia não ia passar, né, ia durar mais tempo e eles iam ter que se reorganizar, tá? Então, assim, vamos lá, o que tá pedindo ali? Pede para fazer um estágio, mas não presencial, não vivencial, experimental, como era nos outros semestres. É para o pessoal ler o material disponibilizado e respondendo as perguntas compatíveis com o nível, né, da turma que ele está fazendo. Porque, por exemplo, quem faz educação infantil, se eu não me engano, é até o quarto semestre, né? E quinto, sexto semestre já não é educação infantil. Se eu não me engano, é ensino médio, ensino fundamental 1. Então, alguns, né, não pegaram educação infantil. Alguns pegaram ensino fundamental 1, outros ensino fundamental 2. E eu acho que outras turmas pegaram aí gestão, para fazer sobre a gestão. Então, eu não vi qual foi a divisão exata que eles utilizaram. Mas aqui eu coloquei quarto semestre, mas pode ser que seja primeiro aqui também, ou segundo. Sei que algumas pessoas me pediram, mas que ele se tratasse da educação infantil, tá bom? Geralmente quem pega da educação infantil é quem está iniciando o curso e aí não tem noção do que é para fazer, tá? A pessoa fica bem perdido mesmo. Então aqui vocês estão vendo que isso aqui é aquele modelo da capa que eles mandam, tá? Essa capa aqui não foi eu que montei, já é aquele modelinho que eles mandam. Eu só vou digitando em cima, você só clica. Isso aqui é uma caixa, é como se ele colocasse uma caixinha dessa aqui de texto, nova, entendeu? Então isso aqui é uma caixa de texto, você clica ela aqui, ó, se você pode mudar ela de lugar, mas não mexe. Só clica em cima e digita, tá? Porque se você ficar mexendo, você vai desorganizar o negócio já tá organizadinho. Por que eles fazem isso? Porque se for pro aluno pegar a folha em branco crua e começar ele mesmo digitando, centralizando as coisas aqui, é muito mais difícil, gente. Isso é só para quem já tem mais habilidade, principalmente com a formatação, né, da BNT, que sabe aonde é centralizado, quantos espaços dá desse nome aqui, aluno, até aqui, o título. Então, eles já mandam esse modelinho com as caixas de texto, dando o espaço certinho para a pessoa só vir e digitar e preencher, tá? Então, se você iniciou, faz isso daí, você só vem aqui, digita. Onde for negrito, você deixa negrito. Se sair o negrito, você vem aqui e clica o negrito, para ele aparecer, né? Ressaltado de novo. Aonde não é negrito, aí, ó, não aparece,
E pronto, você vai digitando, você vai ver que tá tudo assim, centralizado, né? Tá tudo organizadinho já conforme é a formatação da Unopar, tá? Então, aqui também tem um sumário, que é outra coisa que às vezes as pessoas mexem e bagunça demais e depois a pessoa não consegue organizar. Eles também já estão deixando pronto isso daqui. Quando você terminar o seu trabalho, lá no final você só vai vir aqui, ó, nesse referências, atualizar sumário, e ele vai atualizar tanto o nome do título quanto a página, tá bom? Isso aqui já fica bem prático. Antigamente eles não mandavam esse modelo aqui. Antigamente, bem uns 10 anos atrás, antes de ser do grupo Croton ainda, eles tinham, eles deixavam isso aqui mais para o aluno se virar, né? Quando era Unopar mesmo, a antiga Unopar, tinha coisas que eles não facilitavam para o aluno, que o aluno tinha que se virar e aprender, ele tinha que aprender metodologia científica mesmo para produzir o seu próprio trabalho. Agora hoje não, eles já mandam praticamente, né, a receita do bolo igual massa santista, você só mistura, né, igualzinho, massa de bolo, você só mistura 3 ingredientes e leva no forno. É facinho, né? Então, mas mesmo assim as pessoas têm dificuldade, porque elas não têm uma aula de metodologia científica para entender como é que funciona realmente. A aula que eu diria que tem é bem superficial. A gente tem muita dificuldade nessa questão de produção científica de uma pessoa do lado, de um professor que senta realmente com a gente e fala assim, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui deve, né? Isso aqui não tem problema se você não colocar, né? Você não vai reprovar ou não vai estragar o seu trabalho se você não colocar, né? Coisas que são essenciais. Então falta isso. Então vamos lá. Bom, eu coloquei mais ou menos aí, ressaltando como que foi feito, né, na introdução esse trabalho, que ele foi adaptado ao plano Covid-19, que ele se trata, ele aborda as questões da BNCC, tá? O regimento interno, o projeto político pedagógico, que é o PPP. Isso é bom você esclarecer aqui, ó, o que que é cada sigla, tá? Visto que a gente não tem um elemento pré-textual aqui que esclareça antes quais são as siglas dentro do seu trabalho, é bom que você esclareça logo na introdução quem é quem. Tá? O PPP é o quê? É o Projeto Político Pedagógico, a BNCC, né? É a Base Nacional Comum Curricular. O Regimento Escolar Interno, nem todo mundo usa esse termo aqui, mas eu gosto de esclarecer. Regimento escolar, não. Regimento Escolar Interno, REI, ou alguns usam só o RI, tá? Regimento Interno. Eu gosto de colocar bem claro o que é, porque lá na frente você pode querer usar só a sigla. E se você não esclarecer ela aqui, você vai ter que esclarecer dentro do trabalho. Então, é mais complicado você ficar explicando lá no meio do assunto do que aqui, né? Então, o KLS, tá? Esse KLS aqui, Fundamentos e Organização da Educação Infantil, tá? O bom é você vir e pegar cada coisinha aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma outra página aqui que eu possa pegar para vocês. Bom, quando você não souber, você vem aqui, ó, KLS, ó, Fundamentos, tá vendo? Você procura o que é na internet e vai lá e coloca, tá? É melhor do que você não colocar nada. Então, vamos lá. Aí vai falando como que foi feito, o modelo sugerido pela equipe pedagógica da Unopar. Você dá uma justificativa, um objetivo rápido aí nessa introdução,
tá? Por que que é importante fazer esse trabalho, qual é o objetivo e tudo. E finalizou, é só uma página, tá, gente? Esse trabalho adaptado, ele é de meia página a uma só de introdução. Aí eles mandaram algumas leituras obrigatórias. Nessas leituras obrigatórias, você vai ter que ler, né, uns textinhos lá que eles mandaram pra gente ler, interpretar e abordar eles aqui. Então, você vai falar desses textos aqui, tá bom? Você tem 2 páginas para você falar. Os textos são sobre a educação infantil e a base nacional curricular. Em cima do que está fundamentado, quais são os critérios para se estabelecer a educação infantil, como que ela se dá, né? Não tanto no cumprimento da lei, né? Que toda criança tem direito à educação, no cumprimento da lei, também baseado não só na questão da lei, mas também assim, do direito da criança, mas também ela está embasado na questão de organização mesmo cultural, que a educação é cultural, né, de todo o mundo, de todos os lugares, de todos os países. Isso existe, então você vai explicar como que se dá a educação infantil, né, o que ela aborda, qual é a função do professor, que a educação infantil ela tem a sua estrutura, e a gente precisa entender que tudo é ensino, tudo é educação, né? O fato da criança chegar ainda na escola, ainda que ela ainda utiliza fralda, né? Você ainda vai desfraldar, por exemplo, isso em si é um processo de educação. A escola passa a ter essa responsabilidade maior do lar, né? Por isso que a escola chama tanto a família para dentro, né? Ela abraça tanto. Assim, não diria que abraça, porque ela abraça muitas das vezes só no papel, né? Nem sempre isso é na prática real. O que deveria ser, muito mais na prática. Mas mesmo assim é função dela, é isso. Então quando a criança chega ainda, ela ainda é um fraldante, vamos dizer assim, ela ainda vai ser desfraldada dentro da escola, né? Dentro da educação infantil, ela vai aprender a usar o vasinho, muitas das vezes, dentro da escola, na creche, né? Na escolinha, ela vai aprender a escovar os dentes ali. Porque tem criança que chega muito cedo, tem criança que vai para a creche já aos 6 meses, tem outras que 1 ano e meio. Então, depende das condições dos pais, né? Da necessidade. Então, isso é importante frisar, já você ressaltar isso, que não é um aprendizado de leitura, de somar e dividir, multiplicar, não é isso. É um aprendizado realmente inicial, de vida. Ela vai aprender a se comunicar, né? Ela vai aprender que as dores, os medos que ela tem, aquele frio na barriga, né? Muitas das vezes é medo, né? Então, o livro tem Monstros em Minha Barriga, é muito legal, que ressalta isso, né? De ensinar a criança. Ele é muito bom para se trabalhar em todos os planos de aula da educação infantil, eu gosto dele. Então, você vê que há essa necessidade de deixar isso claro ainda, porque as pessoas acham que a criança vai para a escola para aprender a ler e escrever, muitas das vezes até os pais, e quer que a criança chegue em casa com 2 anos, 3 anos, né, falando inglês, espanhol, francês já. Não, não é assim. A criança ainda vai para aprender muitas coisas que ela necessita aprender e ter isso alicerçado primeiro, como são os sentimentos dela, o medo, como eu fazer o número 1 e o número 2, né? Desfraldar, como é escovar os dentes, todo esse processo da criança, de saber atravessar a rua, coisa que muitas das vezes os pais não estão tendo tempo,
e nem condições sensatas de ensinar ali no dia a dia. E a criança aprende na escola, né? O farol, atravessar na faixa, né? Comprar, sair na rua, se comunicar com as pessoas, mas também não falar com estranhos, né? Não aceitar nada de estranhos. Ah, mas é falta de educação. Não, é proteção. A criança precisa saber que há coisas que ela pode aceitar de uns e de outros não. Tudo isso está incluído dentro desse processo educacional da criança, na educação infantil. Então você vai abordar coisas, né, que são necessárias dentro dessa parte aqui inicial dos assuntos que foram abordados. Eu acredito, porque tem textos ali e tem vídeos que o aluno precisa assistir, tá? O acadêmico vai assistir para responder essa primeira questão. E eles pedem para fazer no máximo 2 páginas. Então, eu acredito que se passar um pouquinho não tem problema, tá? Eu acredito que você pode passar um pouquinho. Ah, não consegui, deu 2 páginas e um parágrafo, 2 páginas e meia. Eu acredito que não vai ter problema, tá? O que não pode é você, por exemplo, responder em uma página só e querer que eles considerem. Aí você não atingiu a quantidade necessária. Veja qual é o mínimo, por exemplo. Se o mínimo é uma página e o máximo 2, tenta fazer dentro desse máximo e mínimo, né? Sempre observa para isso. Aí eles pedem para você falar sobre o projeto político pedagógico. Gente, o projeto político pedagógico é de cada escola. Cada um tem o seu. Mas existe um padrão geral que todas as escolas seguem. Esse padrão é fornecido pela Secretaria de Educação do município, do estado. É fornecido, eu acredito até mesmo pelo MEC no geral, para todas as escolas, não tenho certeza, mas geralmente é pela Secretaria de Educação. E todas as escolas elaboram, né? Todo ano a escola elabora juntamente com a sua equipe, né? Gestora ali, a equipe docente, todo, é elaborado, tá? Tem algumas escolas que não elaboram. A gente sabe que acontece da escola não ter tempo, do diretor, da equipe toda, é muita correria e assim, não elabora passo a passo. Simplesmente vai lá, pega o modelo antigo, faz as adequações conforme eles veem necessidade de trabalhar, conforme as demandas que vão procurando essa escola, eu falo a demanda da clientela ali da comunidade escolar, né? Por exemplo, tá havendo algum caso de muita procura devido a algum fator financeiro, alguma coisa que aconteceu, um outro problema externo da sociedade, há uma procura maior por pessoas de vários níveis sociais com alunos especiais, com necessidades especiais. Você tem várias pessoas procurando. Por quê? Porque há algum problema, né? Não há alguma escola que esteja recebendo, assim, alguma escola fechou, aumentou aquela procura ali no bairro, não só de nível social, né, uma classe baixa, mas de uma classe média, média alta, entendeu? Houve algum aumento porque, sei lá, aconteceu de fechar escolas durante a pandemia e aconteceu de aumentar a procura de pais que queriam transferir para uma escola pública. E aí, de repente, também gerou um aumento de crianças com necessidades especiais, ou gerou um aumento aí de problemas com evasão, porque você aumenta a quantidade de alunos, aumenta todas as questões que envolvem a escola, tá? Aumenta as questões de crianças que necessitam de atendimento psicopedagógico, né? Com acompanhamento maior, com psicólogo, com um professor que esteja ali realmente acompanhando ele, porque ele tem dificuldade de aprendizado ou ele tem necessidades especiais, tá? Então, todas essas coisas a escola percebe, né, que houve uma mudança e dentro de 6 meses houve uma mudança.
E ela vai adequar aquele PPP e vai ressaltar isso em ata, né? Vai destacar isso daí e escrever por que houve essa mudança, né? Porque o PPP ele traz toda a proposta política pedagógica, é o nome dele, esse é o que vai ser feito durante o ano. Então, a gente precisa esclarecer bem isso daqui para você entender o que você vai tratar, você vai abordar, você vai falar disso aqui dentro do que é o PPP, né? O que é, como que ele é feito, como que ele se dá. Aqui ao longo do trabalho eu vou corrigindo, porque alguns erros que eu vou percebendo, eu não coloquei de quem é esse trabalho aqui, de uma aluna, mas eu vou corrigindo algumas coisas que eu já tô vendo aqui, tá? Que geralmente, às vezes o aluno esquece, tem coisas que a gente entende que o aluno esqueceu e tal, você vai corrigindo aqui só para às vezes é bom você usar aqueles balãozinho, né? Esses comentários assim, mas não é necessário, tá? Algumas coisas você só vai corrigindo ali pra não ficar feio, não ficar estranho o trabalho. Então depois você vem pro planejamento anual, você vai explicar quem é que faz esse planejamento anual, né? Essa equipe pedagógica, se é o coordenador, supervisor. Porque para quem não está iniciando ainda, para quem não entende, nunca trabalhou na escola, não tem experiência, você precisa entender que lá na escola cada pessoa tem o seu cargo, a sua função, tá? O coordenador, o supervisor, o, o professor, né, pedagogo, o professor auxiliar, o diretor, às vezes tem o vice-diretor, né, tem a secretária da escola. Essas pessoas têm funções diferentes, tá? E, por exemplo, às vezes é papel do coordenador participar desse processo aqui de planejamento, mas não é obrigação dele cobrar a organização no dia a dia escolar. É o supervisor que vai lá cobrar, mas, né, aquela questão de aluno fora da sala de aula, de aluno no corredor, então, assim, tem coisas que é mais da parte pedagógica mesmo, do coordenador, e outros da parte prática ali do supervisor. Então, há essas diferenças, entendeu? E aí quem tá iniciando não entende muito essa questão. Então, quando você não entender as questões, você vai lá na internet, essas funções, essas diferenças, você vem e pesquisa aqui. Funções do coordenador escolar. Funções do supervisor. Você vem aqui e pesquisa, tá bom? Você faz isso daí. Não tem problema algum, tá? Então, você vai lá, pesquisa as funções para você ter certeza do que você está falando aqui dentro, né? Aí a coordenação atende isso, a equipe de coordenação pedagógica determina, a gestão administrativa faz isso aqui. Então, é para você abordar essas questões aqui dentro, tá? Você vai falar sobre os parâmetros curriculares nacionais, o referencial de educação. Então, você vai falar sobre essas coisas do dia a dia escolar. Depois você vai abordar os temas transversais contemporâneos da BNCC. Existem algumas perguntas aqui, eu acho que são 3 ou 4 perguntas que você vai responder. São 4. Você vai responder elas. Essas perguntas, se você tiver dúvida, você também vai lá na internet e pergunta. Escreve a pergunta. Joga lá quais são os pilares. O guia o guia é educacional, tá? Apresenta uma metodologia de trabalho para o desenvolvimento de TST, baseado em 4 pilares. Quais são esses pilares? Comente sua perspectiva.
Tem pergunta, gente, que ele não vai mudar a resposta. Independe de onde você pode morar, lá no sul do país, e o outro aluno lá no Nordeste, ele vai responder a mesma coisa, porque esses 4 pilares aqui, eles não vão mudar, só porque mudou o aluno, tá? Ah, mas minha resposta vai ficar igual do cara. Não tem que mudar, meu querido. É uma norma, né? É uma coisa que é válida no geral, então não tem como você mudar isso aqui. O que que vai mudar? Comente sua perspectiva sobre essa metodologia. Você vai falar como você enxerga esses pilares. Eles colaboram, eles contribuem para quê, entendeu? É o seu comentário aqui embaixo que vai indicar se você entendeu o assunto ou não, tá bom? Então tem perguntas que elas são, vamos dizer assim, fixa, que não tem como você mudar, tá? São objetivas, né? Não são subjetivas. Aí você vem para essa parte aqui sobre as metodologias ativas, com o uso das tecnologias. Por que a gente vai abordar essa questão? Porque as tecnologias estão sendo mais usadas do que nunca agora, nesse tempo de pandemia. Então você vai falar, né, abordar o assunto que está lá nesse texto e trazendo para essa questão vivencial. O assunto que eles abordam aqui na questão da educação infantil é sobre evasão escolar. Eu achei que talvez na hora de elaborar, o pessoal lá, a equipe que elaborou essa atividade lá da Unopar, não se atentou que essa é uma turma aqui, né, vamos dizer assim, no caso, esse trabalho aqui está se tratando de educação infantil. E falar de evasão escolar dentro da educação infantil é algo assim, meio estranho, porque não é uma coisa que não existe praticamente dentro da educação infantil. Porque a evasão é quando o aluno não vai na escola, né? Quando ele não vai mais, quando ele some, desaparece da escola. A educação infantil, ela se trata de quê? Da educação até os 5 anos de idade. É a educação infantil. A partir dos 5 anos e meio, já hoje, o aluno já faz parte do ensino fundamental, que é o primeiro ano. A educação infantil, gente, ela é o prézinho. Ela é a escolinha, tá? É o maternal, é o pré-1, pré-2, é isso aí, tá? Em algumas regiões é G1, G2, é um negócio assim, né? Que são os grupos. Ou ciclos também, que algumas escolas usam, né? Então, é estranho, você vai falar de evasão numa fase dessa, como que a criança não vai na escola, né? Se ela é levada pelos pais. Eu achei estranho, né? Eles quererem colocar, assim, colocar um assunto desse dentro de um trabalho que é da educação infantil. Porque não faz muito sentido. Até porque quando os pais não levam a criança, é porque o pai e a mãe, é porque a criança está doente, né? Porque, por exemplo, você vai falar assim, mas acontece. Acontece, mas há um acompanhamento pedagógico, né? Da escola, a maioria das escolas no Brasil tem um acompanhamento hoje. Quando a criança não aparece na escola, 3 dias, eles já ligam. Ô pai, ô mãe, o que aconteceu, né? Entra em contato. E dependendo do tempo que a criança fica sem ir na escola, até se aciona o conselho tutelar por meio do Ministério Público e tal. E passa a se saber o que está acontecendo com essa criança. Mas nem todo o país acontece isso, tá? O que eu achei estranho deles quererem abordar é que assim, é que geralmente a criança nessa fase de educação infantil, ela não tem com quem ser deixada. E os pais que colocam a criança na escola nessa fase é porque eles precisam trabalhar. Ou eles não têm condições financeiras também de ficar com essa criança em casa. Porque muitas das vezes a criança, há muitas regiões do país que a criança vai para a escola, porque é melhor para ela. É um ambiente mais apropriado, né? Na escola ela vai ter o lanchinho, ela vai ter o almoço. Há muitas realidades assim.
Então eu vejo que não é interesse dos pais, tá? Deixar a criança em casa. Para quê? Se lá na escola ela vai ter o lanchinho, ela vai aprender a escovar os dentes, ela vai brincar, ela vai na caixa de areia, ela vai no parquinho. Então não há muito interesse, tá? Dos pais em deixar a criança em casa, não. Acho que essa questão da evasão aí não procede muito bem dentro da educação infantil. Mas mesmo assim você tem que responder essa pergunta, tá? E aí você aborda todas essas questões, né? Que quando você não conhece sobre como funciona essa questão dentro da escola, procura conversar com um professor, um colega seu que já seja pedagogo, né? Ou trabalha na instituição escolar, de preferência uma instituição pública, porque a pessoa talvez vai ter mais noção vivencial, porque na escola particular é diferente. A criança faltou, o pai e a mãe ligam lá, olha, fulano não vai hoje, né? Porque tá dodói, não tá muito bem, a escola de boa, há uma comunicação diferente, né? E não é interesse dos pais também que a criança falte, porque pai nenhum quer pagar mensalidade aí com criança em casa bagunçando, né? Porque na visão dos pais, vai ficar em casa bagunçando? E enquanto eu tô pagando a escola cara, também tem isso. Né? Então eu acho que não há muito interesse, mas precisa ser abordada essa questão da evasão. Eu acho que eles deveriam ter abordado temas mais direcionados, assim, mais voltados para a questão vivencial em sala de aula. Como são as dificuldades de aprendizado, né, os distúrbios, as necessidades especiais de ensino. Então, acho que deveria ter se abordado mais essas questões, tá? Do que essa questão da evasão. Acho que essas questões de dificuldade, distúrbios de aprendizado, são mais perceptíveis, assim, na vida da criança e quanto mais cedo se percebe, né, dificuldade de relacionamento, mas também tem questões assim que a gente precisa entender que é educação infantil, gente. São crianças muito pequenininhas, né, muito pequenininhas, que você ainda está lidando com questões, por exemplo, criança que morde as outras dentro da escola. Entendeu? Por isso que eu tô falando que a questão da evasão é uma questão muito adulta para essa criança de educação infantil. É uma questão assim muito além da idadezinha dela, tão precoce, tão pequenininho ali, né? A educação infantil você está lidando com criança que morde, né? Que às vezes bate na outra, que agride a outra. Você está lidando com a criança que ela tem uma certa dificuldade de se adaptar, que é muito fechada, que não se comunica, que não conversa de jeito nenhum, né? Que é refletido coisas que ela vive no lar dela. Né? Às vezes a criança assiste muito desenho violento, ou tem uns irmãos mais velhos que briga muito, né? Que brinca muito com aquela questão de lutar, de bater, de dar tapa, de puxar o cabelo. Ela vai reagir assim, porque ela tem visto isso dentro de casa. Né? Então são coisas que deveria ter se abordado, que é apropriado da educação infantil. E que eles não abordaram. Acho que a questão do tema aqui é que não foi muito apropriado, tá? Eu, pelo menos no tempo, assim, na experiência que eu tenho com educação infantil, eu acho que eles foram meio que infelizes nessa abordagem aqui. E é até difícil para quem pega um trabalho, vamos dizer assim, primeiro semestre, segundo semestre. A pessoa mal começou, já pega um trabalho desse jeito, ela vai falar, não sabia que criança de 3 anos, 2 anos, foge da escola, né? Some da escola do nada, nem eu sabia. Então fica uma coisa assim, meio estranha, né? Para se abordar. Mas tudo bem, você vai tratar aqui conforme você entendeu. Depois você vai abordar aqui uma atividade proposta. Você vai fazer um quadradinho assim bonitinho, tá vendo? Uma planilhazinha ou um gráfico
chama isso aqui do que você quiser chamar, um quadro, mas você vai vir aqui e vai inserir uma tabela, ó. Entendeu? Quando você clicar aqui, você vai inserir ela. Você quer quantas colunas? Você quer quantas linhas? Você vai inserir, vai colocar direitinho. Coloca dados de identificação da escola. Nem que seja fictício, mas monta direitinho, tá? Que fica, eu acho que fica melhor. Ah, você vai trabalhar escola tal, professora tal, nível, se é maternal, matutino, período, vespertino, se é integral, o dia todo, número de alunos. Nem que seja fictício, inventa, tem criatividade, mas coloca aqui, tá bom? O tema, vou trabalhar eu. Eu quem? A criança, ela precisa se conhecer. Ela precisa saber que ela tem olho, boca, nariz, né, orelha. Então, por isso que eu tô falando, o tema evasão é tão sério para uma criança que ainda não, para muitas que ainda não sabe, que ela tem olho, boca, nariz, que ela nem conhece os paladar, os sentidos dos paladares, meu Deus, né? Ela nem conhece os sentidos dela ainda. Como que você vai abordar, né? Esse tema estranho. Então, a criança ainda precisa se conhecer, ela precisa saber que a língua para sentir o gosto das coisas, né? Que vai ajudar. O olfato é junto mais ou menos com o paladar e uma coisa puxa a outra, ela tem que entender essas coisas ainda do corpinho dela. Que dentro dela tem uma partezinha lá, um negocinho lá dentro dela que faz, que mastiga a comida. Todas essas coisas ela precisa entender, ainda que ela não sabe disso. Né? Ela precisa saber que ela tem 5 dedinhos na mão, na outra mão, no pé. Ah, mas se ela não tiver, ela precisa entender que se ela não tiver, ela não deixa de ser normal e perfeita só porque ela não tem aquilo ali funcionando. Até para criar uma noção de que nem todas as pessoas são iguais, que tem uns que não enxergam, outros não ouvem, outros não falam, né? E aí ela precisa ter essa noção de inclusão já desde pequenininho, né? De respeitar ao próximo, de entender que as pessoas são diferentes e tudo. Isso você vai criar na educação infantil e aí você faz um planozinho de aula baseado nisso. O meu corpo, os sons que eu emito, né? E os meus movimentos. Ah, mas o som que eu emito não é só da boca? De conversar? Não, eu posso emitir som com a palma, né? Com o pé. Ah, eu posso emitir o som também com o bocejo, com o espirro, com o pum, né? Porque isso é muito da escola, assim, da educação infantil. O professor da educação infantil sabe como que é a questão de lidar com isso, né? Dentro da sala de aula. Ah, apareceu um cheirinho estranho, pode saber, alguém soltou pum, e se a criança não sabe, ela não entende, ela não consegue disfarçar, né? Todos esses assuntos, isso é normal abordar, tá vendo? Tanto que ainda é inicial, educação infantil, você precisa tratar de temas assim, tá? Do dia a dia, da criança que precisa trocar o número 1, número 2, né? Precisa ir no banheiro, trocar a fralda. Ela precisa aprender a se limpar ela sozinha, né? Ela precisa entender que quem vai limpar ela, né, ali naquele processo, não pode machucar, não pode desrespeitar, entendeu? Ela precisa construir essas noções ali na educação infantil. Ainda tem muitas que constroem isso na escola, tá? E por isso que é um processo todo de ensino, não é a questão do ler e escrever, não é a questão dela aprender matemática, língua portuguesa, não é isso, tá, gente? É realmente uma educação bem inicial de vida. Mas aí você vai construir todo o plano de aula, com os conteúdos, metodologia, recursos, como que vai ser o processo avaliativo e as referências que você vai utilizar ali para construir. Aí você vai desenvolver alguns planos de aula. Na segunda-feira, como que vai ser feito? Você tem que entender que há um formato geral para cada aula, para todas as aulas. É a acolhida, a apresentação das crianças, porque é um momento ainda de que a criança precisa aprender.
de falar bom dia, de falar uns para os outros, até para ela ter noção, não ser aqueles adultos como hoje, né? A gente tem aquele povo estranho que chega na empresa, não fala com ninguém, nunca dá bom dia, porque não foi na educação infantil, né? Não aprendeu a chegar, bom dia, a professora fala bom dia, canta a musiquinha, né? Boa tarde, professora, como vai? Entendeu? Então, é assim, tudo isso é aprendizado. E aí, a criança, quando ela aprende isso, você vê que ela construiu um sistema dentro dela. Precisa falar bom dia, precisa apresentar os espaços. Olha, aqui é o banheiro, aqui é o refeitório. A gente precisa fazer o passeio por todo o ambiente escolar, ensinar que ela não pode andar sozinha, ensinar os lugares que ela pode ir, ensinar que ela precisa pedir licença, bater na porta, que são noções básicas de educação que ela vai levar para toda a vida, inclusive para a própria casa dela, tá? Ensinar que tem a hora de comer, que quando fizer bagunça, né, assim, entre aspas, quando espalhar brinquedos, porque o fazer bagunça, gente, a gente precisa desconstruir esse negócio aí, que não é fazer bagunça na mente da criança, ela tá construindo o seu ambiente de aprendizado. Então, mas quando ela espalhar os seus brinquedos, depois ela recolhe. Agora, se os pais não tiver problema com aquilo ali em casa, deixa porque é o ambiente dela de aprendizado, é aquilo ali, não é bagunça, tá? Isso também a gente precisa aprender a lidar com isso. E principalmente o professor, porque tem professor que chega achando que a sala dele vai ser perfeita, e isso é tão ruim. Quando eu vejo uma sala extremamente perfeita, eu falo, meu Deus, não tá tendo aprendizado. Porque a criança precisa construir esse ambiente, né? Ela precisa misturar massinha, ela precisa misturar tinta, misturar cores, ela precisa misturar brinquedos, desmontar, arrancar a cabeça de uma boneca e colocar na outra. Ela precisa lidar com essa questão de encaixe, de peças de encaixe, para ela ter noção de local, de espaço, de tamanho, entendeu? Para ela ter a noção, né, de vida, das coisas. Aí você lembra que teve algumas perguntas aqui que aborda essa questão. Como que se dá essa questão da estrutura da aula? Vamos ver aqui onde é que tá. Deixa eu ver aqui. Qual foi a pergunta? Quando você não lembrar, você vem aqui, ó, acolhida. E pede para localizar para você onde foi abordada a acolhida. A acolhida foi abordada aqui, né? Aqui, ó. Foi abordada aqui nessa resposta, aqui no planejamento anual. Na educação infantil, o dia a dia escolar divide-se em atividades que visam o desenvolvimento da criança. Isso é um modelo, é a acolhida, a atividade inicial, que geralmente é a de apresentação. Tá? A atividade inicial, você pode colocar até aqui, /apresentação. Para você lembrar que a criança precisa aprender essa questão da apresentação. É uma atividade inicial brincando, com musiquinha, né? Com fantoche. Ah, olha só o coleguinha que veio aqui hoje conhecer vocês, o nome dele é Bob. Né? E aí você vai construir com a criança. Olha, o Bob quer conhecer você, como que é seu nome? A criança não sabe, muitas das vezes ainda não tem certeza do nome dela. E aí você vai explicar. Ah, essa aqui é a Laurinha, Bob. Bom dia, Laurinha. Então, essa questão, isso é a acolhida, entendeu? É a atividade inicial para você fazer com a criança, tá? Aí vem a atividade de encaixe, de conto. Você vai contar uma historinha, de música. Aí vem a hora do lanche, né? Do almoço. Depois vem a higienização, a troca de fralda. Ou é do lanche, ou da mamadeira ainda, né? Ou da troca de fraldas, depois com a escovação e a higienização. Aí vem o momento do soninho, de descanso. Depois vem outras atividades. Você vai construir isso daí. Né? E a despedida, também precisa haver esse momento da despedida para a criança aprender a lidar com a ausência, ela saber que, vai, mas volta, a gente vai embora hoje, mas amanhã a gente volta. Igual o papai e a mamãe, quando sai, depois volta.
né? Para ela aprender a lidar com essa questão da ausência, né? Então, tudo isso precisa ser abordado, tá? E eu continuo batendo na tecla que esse tema da evasão não tem nada a ver com a educação infantil, né? Abordar ali. Eu acho que deveria se abordar outras coisas ainda. Mas tudo bem. Aí você vai construir alguns planinhos de aula. Foi construído aqui, ó. Dia 19, dia 20, dia 21, dia 22. Cada dia você vai fazer a mesma coisa, ó. A rotina. Acolhida, a oração. Também pode ser feito isso aqui. Tem muitas escolas que fazem a oração do Pai Nosso. Ou faz uma oração só para abençoar, abençoa meu dia, guarda minha família. Amém. Pronto. Só isso. Ah, mas a gente não quer tratar a questão de religião, abordar nada disso na escola. Não tem problema, você não precisa fazer essa oração aqui. Faça então só uma oração de gratidão. Não precisa mencionar uma questão de religiosa, de Deus, entendeu? Você só ensina a criança a ser grata. Obrigada pelo dia, obrigada pela chuva, né? Obrigada pela natureza, alguma coisa assim. Amém e pronto. Se não quiser, não precisa fazer, canta uma musiquinha então, né? Que fala sobre saúde, né? Por exemplo, que fala sobre a natureza, ou que fala de respeito ao próximo, né? Então, ou que trabalha a questão do cumprimentar, do bom dia, essas coisas assim. Não trabalha muito, nada muito agitado logo cedo, não, principalmente, né, no primeiro momento, que eles não estão muito preparados. Aí vem café da manhã, aí depois você vai colocar que vai assistir um filmezinho. Por que que a gente sempre coloca uma questão de café da manhã? Porque tem criança que estuda de manhã, né? Não são todos, mas tem muitos que vai logo cedo para a creche. E tem muitas que saem de casa, mama, por exemplo, às 6 horas, né? 6 horas, 6 e pouquinho. Aí sai de casa, vai para a creche. Quando dá 8 horas, ela já tá sentindo fome, tá? Muitas crianças são assim, então ela precisa tomar um leitinho, um suco, ou comer um lanchinho, alguma coisa ali, uma fruta, né? Naquele momento ali. Aí tem um filmezinho, um desenho, alguma coisa legal com a criança, uma brincadeira. Então tudo isso você vai montar. Como que vai ser o desenvolvimento, como que vai se dar esse negócio, né? Durante o dia você vai montar. Você monta aí para 4 dias, para 5 dias, 6 dias. Monta o seu plano de aula aí. Tenha liberdade para fazer isso. Seja realmente o professor nesse momento. Depois você vai fazer as considerações finais, tá? Explicar. Ressalta. Inclusive nessas considerações finais aqui, você pode ressaltar. Se você gostou dessa abordagem aqui, do tema, igual eu falei aqui que eu não gostei, se eu fosse aluna, eu já ia criar uma encrenca aqui. Que eu já ia abordar essa questão. Não concordo com o tema abordado sobre evasão escolar, em se tratando da educação infantil. Entendo que o tema evasão escolar é um tema muito complexo para essa fase, para esse nível. Gostaria de ver temas mais direcionados nessa fase, né? Poderia se trabalhar, por exemplo, os temas direcionados ao professor, a dificuldade do professor de trabalhar o lúdico, a dificuldade do professor de fazer planos de aula, né? Poderia se trabalhar a questão do professor que não leva muito jeito para a criança e que ele demora para entender isso, até ele falar assim, olha, eu não quero mais trabalhar educação infantil, eu quero trabalhar. Ou do professor que ama essa questão da educação infantil a ponto dele se tornar muito pessoal, dele se envolver demais, né, com a criança. E ele precisa estabelecer limites, ele não pode tornar isso pessoal demais, né? Porque senão ele acaba interferindo no comportamento da criança no geral, no lar, em casa, né? Como se diz, tem criança que acaba preferindo mais a professora do que os pais. Porque a professora se torna mais mãe, né? Mãezona ali dela do que os pais. Que às vezes a criança passa pouco tempo. Então a professora tem que saber lidar com isso.
A criança, uma coisa que é importante ressaltar nessa fase aqui, que eu vou até escrever, vou dar aqui só para ressaltar, é a questão da passagem, gente, eu falo, passagem da educação infantil para o ensino fundamental. Um tema que eles poderiam ter abordado, tá? É a passagem da educação infantil para o ensino fundamental, aquele processo. Sabe quando a criança estuda lá na crechezinha, na escolinha bonitinha de parquinho, lindo, cheio de desenho, de negocinho, e aí chega nos 5 anos, e é o último ano dela naquela lá. Na 4, 5 anos ali, ela vai chegando, finalizando. E aí termina e ela tem que sair daquela escolinha e ir para educação, para o ensino fundamental, para o primeiro ano. Gente, é tão triste. A criança chora, ela traumatiza, ela trava, ela rejeita. Por quê? Porque era a tia que pegava no colo, que abraçava. Nem todas as escolas permitem essa proximidade demais, mas tem muitas que preferem até trabalhar isso por causa da questão da afetividade, da professora que abraça, né? Escolas que trabalham isso, a gente percebe isso na criança, que ela tem muito aquele amor, assim, cercado ao redor dela. Criança que a escola não trabalha isso, elas acabam se tornando muito mecanizadas, né? Mecanicista, que fica aquele negócio assim. Você vê que é um negócio muito mecânico na criança, não é muito de sentimento mesmo, né? De afetividade. Então, quando a criança sai da educação infantil, daquela escolinha, do colinho, da professora, do parquinho e tal, vai para educação, para o ensino fundamental, que já não tem tanto parquinho, né? Não tem parque nenhum quase, né? Vai para um ensino fundamental em que a criança tem que ficar mais, né? 90% do tempo dentro de sala de aula. Choca a criança. Cria um atrito assim enorme. E é importante o professor do primeiro ano, que sabe trabalhar isso, que ainda consegue envolver algumas atividades de brincadeira, muito lúdico em sala de aula para tentar suprir isso. Porque senão a criança toma raiva até da escola, né? Se não souber lidar com essa passagem aqui, esse é um tema importantíssimo para lidar aqui dentro, né? De tratar. Então, você, dentro das considerações finais aqui, agora eu vou tirar, tá? Então, dentro das considerações finais, você pode ressaltar essa questão que você não gostou muito, que você gostaria de ver temas mais apropriados, tá? Futuramente, mais direcionados. Depois você coloca as referências. E uma coisa das referências aqui é o seguinte, você tem que entender que ela tem que estar em ordem alfabética e que todos os autores que você colocou aqui precisa estar lá dentro do seu trabalho, tá? Antunes, vamos ver se Antunes está sendo citado. Não, Antunes não foi citado lá dentro, senão ele aparecia mais de 2 vezes. Então, arranca Antunes daqui, porque você usou ele aonde? Vamos ver aqui, Cagliari, né? Que o livro Alfabetizando sem o Bababi Bobu. Vamos procurar o Cagliari aqui. Você citou ele? Não, você não citou o Cagliari, então tira ele daqui, cara. Não adianta você colocar autores aqui só porque você achou interessante uma coisa que ele fala. Tem que ser autor que você usou mesmo, né, no seu trabalho. Vamos ver aqui, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. Então, vamos ver se você usou. Augusto Cury. Você usou. Em algum momento lá, ó, você usou, conforme Cury 2030. Então, você citou. Se você citou, deixa ele aqui. Davis. Vamos ver se você citou esse Davis. Tá? Você procura sim. Não citou, então arranca esse Davis daqui. Tem nada a ver o Davis. Tá? Gonçalves. É assim que a gente procura. Usou 3 vezes. Então, usou bastante até. Demo. Nossa, isso, demo. Que coisa. Não, não. Tá, demo. Então, coloca demo. Espaço. Não tudo que é demo, ele vai ressaltar ali. Democrático, democracia, tá vendo? Daí o negócio fica estranho. Se você usou só demo, ou se você colocar demo, vírgula, e não apareceu, tira, filho.
mas é um livro de metodologia científica. Então espera, porque você pode ter usado e só esqueceu de ressaltar, tá? Porque metodologia científica você tem que abordar. Você não tem que abordar. Eu digo, não precisa saltar. Quando o livro ressaltar lá dentro, ou saltar não, meu Deus, ressaltar, nem citar, você tem que simplesmente mencionar aqui no final, porque você usou para formatar seu trabalho, para pesquisar como que formata e tudo. Então, deixa aqui por enquanto. Se você tiver dúvidas, quando você tiver dúvidas, você vem aqui só grifa dessa cor assim, por exemplo, entendeu? Que você lembra, eu tenho que arrumar aquele negócio tá de rosa, o que eu tenho que arrumar? Tem que conferir, tá? Então, bom, é isso aqui, eu acredito o trabalho. Para quem ficou com dúvida aí, manda as perguntas. Eu vou tentar deixar escrito em meu e-mail, tá? Para quem tiver alguma dificuldade, não vou deixar o WhatsApp, porque senão, gente, e de repente meu WhatsApp até trava, né? Que às vezes tem pessoas que mandam, aquele monte de gente entra em contato e aí até trava no celular. Mas vou colocar aí pelo menos um e-mail que o pessoal possa entrar em contato, tá bom? Mas é isso daqui. Vamos ver se vocês consigam fazer. Espero que dê tudo certo, tá? Vocês têm alguns dias ainda pra fazer esse trabalho e enviar, tá? Até mais e boa sorte. Quase 1 hora de explicação, que horror. Vou ter que receber por isso daí, credo.